esse aqui é o nosso podcast, pode falar. Hoje com o nosso tema, conselhos não requisitados. A gente selecionou alguns temas com muito carinho para dar pitaco sobre. Esse episódio maravilhoso é apresentado por eu, Larissa, Laís e Sara. Para começar nosso bate-papo extremamente interessante, nosso primeiro tópico é pessoas genéricas. Então acho que é legal a gente explicar o que é o nosso conceito de pessoa genérica. Primeiramente, é uma pessoa que consome conteúdo, mas não busca aprofundamento. Então, a pessoa vê uma postagem, mas não busca entender a complexidade contextualizada do que aquilo quer dizer. Em qualquer âmbito, cultural, político, todos têm que ter um embasamento. Não pode ser só, peguei a informação e ponto. Acho que vem muito da aceitação também, né? A gente vê muito isso, principalmente no nosso âmbito escolar, que a maioria das pessoas olha olha só, a fofoca do dia lá do Twitter ou do Instagram, ele lê o que foi dito e fala e já espalha. Olha, amiga, acabou. Não tem uma contextualização se é verdade, se realmente tem algum embasamento científico, nem aí, não tem nada. É só achismos que são espalhados e achismos realmente sem embasamento nenhum. Opiniões que não tem embasamento cultural, não tem embasamento de um estudo, de nada. E realmente aí vem a abobrinha, vem a fake news, vem os discursos banais e muito vazios de conteúdo. Eu acho que o mais legal disso é quando você vai discutir com alguém. É muito divertido, cara, é muito bom. Porque aí você chega e fala, por quê? A pessoa fica sem chão. Acabou. Aí já era. Ela não tem argumento, aí ela xinga e ela fala, por que sim? Você fica, Ela se desespera. entendi, tudo bem, faz sentido. Eu acho que tem uma frase muito legal, que eu vi meu pai falando muito, né? Que é, não adianta você tentar discutir com 40 idiotas, porque um argumento não convence os 40 idiotas, mas se você tiver 40 estudiosos, se você tiver um argumento, você convence todos eles. É porque, além de idiota, é teimoso. A pessoa não entende que você tá tentando tirar ela da caixinha da superficialidade e colocar ela no âmbito conteudista que ela vive na sociedade e precisa entender mais do que só algo ali sem conteúdo. Mas é porque eu acho que a alienação é muito fácil, você ficaria menos doloroso. Com certeza. Pensar dói demais. É muito difícil. É muito complicado. Eu acho que é muito mais difícil você tentar achar notícias reais hoje em dia. Porque, jornal, ele já tem um lado direcionado para alguma coisa, então não é uma notícia 100% real. Uma pessoa que eu sigo no Instagram, ela tem opinião própria. Então, mesmo que ela vai fazer um vídeo neutro, entre aspas, vai ter a opinião dela ali. Então, é muito difícil você formar a sua opinião também. Eu acho que é um dos principais motivos de ter muitas pessoas genéricas. E a gente também tem o fato de que hoje as coisas são todas muito rápidas. E um vídeo TikTok, ele pode ter 1 minuto, 2, 3, ele não é o suficiente para te explicar sobre um tema. E aí realmente dá preguiça você pesquisar e realmente ter uma aula sobre isso, que aí a gente consegue encontrar na internet também todo o tópico que a gente quer. É mais difícil, por exemplo, você pegar um artigo científico, por exemplo, e ler sobre alguma coisa. Você vê uma pessoa explicando sobre um conteúdo por 1, 2 horas no YouTube. Mas é uma saída que a gente foge bastante dela. Começa que ninguém consegue ficar 2 horas olhando a mesma coisa, né? Vamos entrar nesse Você tópico? consegue um filme, por exemplo. É aquilo que a gente escolhe. Nem sempre. Você já foi ultimamente no cinema? Sempre que eu tô no cinema, né, eu vou com meus pais. Você olha pro lado, tem várias telinhas acesas e o filme passando. Fala, não é possível. R$40 pra ir no cinema e a pessoa tá no celular. Aí eu me revolto. Eu presto atenção só porque eu gastei o dinheiro ali. Perfeitamente. Pois aí, acho que isso também vem muito dessa geração rápida, né? Muitas pessoas têm essa crítica hoje de que a nossa geração, a geração no geral, não só a gente que é jovem, mas a sociedade, ela tá muito nesse esquema extremamente rápido de, você vê um vídeo ali de 2 minutos e aí ele ainda pode ser acelerado e tudo mais. Então esse esquema de ser tudo muito rápido, realmente a gente vai perdendo a paciência. Porque 2 horas de filme existe toda uma construção ali de você ter um início, um enredo, o plot twist, aí vai pro final. Isso você tem 2 minutos no TikTok. Então o nosso cérebro tá acostumado com a agilidade. Eu acho que isso entra muito no desinteresse seletivo. Então, lembra quando a gente fez um trabalho que a gente trouxe um vídeo do Café com Deus Pai, eu acho que era esse o nome da postagem. Foi, do café Com teu pai. Com teu pai, isso. E aí tinha um cara que ele trazia a questão das mulheres e algo assim, não lembro. Mas agora é realmente questão de memória. Presta atenção. Questão de memória, não lembro.
Mas ela traz uma situação que ele menosprezava, por assim dizer, falava e trazia embasamento, entre aspas, de que a mulher, ela não tinha... Ela não era escolhida. Isso, ela não era escolhida. É questão do relacionamento, lembrou? Pois é. E aí, a gente conversou e a gente exemplificou isso no nosso trabalho, dizendo que aquilo era um exemplo de conteúdo superficial, entre outros tópicos. E aí, uma das principais coisas desse tópico que a Laís trouxe, do desinteresse seletivo, é você imaginar o que faz a pessoa cair num vídeo desse tipo e não buscar entender. Porque o que está sendo tratado ali? A mulher em um relacionamento. Está sendo tratado que a mulher, ela escolhe entrar no relacionamento tóxico. Então, se você não tem interesse para entender o porquê daquilo acontece, é porque você não tem total importância, não está dando total relevância para a importância de uma mulher dentro de um relacionamento. Tentar entender qual é o papel não, qual é o sentido de ter um relacionamento. Exato. E aí você joga isso pra escanteio, você não interessa e aí você tá menosprezando aquela pauta, a mulher num relacionamento, sendo que é uma pauta importante hoje na sociedade. É porque eu vejo assim, muitas pessoas gostam de se sentir incluídas e encaixadas, sabe? Ninguém quer ser excluído, todo mundo quer participar de algum grupinho. A questão é, o podcast que a gente assistiu e trouxe no primeiro semestre pra professora, ele trazia muitas informações muito rápido. E aí a gente não conseguia filtrar o que realmente fazia sentido e o que não fazia. Tanto que, quando a gente foi pesquisar, viu que as informações que ele trazia eram verídicas, ok? Eram realmente reais, só que estavam fora de contexto. E aí, se eu olho pra esse homem, se eu sou um homem, eu olho pra ele e vejo, pô, meus relacionamentos passados não deram certo, e culpei a mulher porque é mais fácil pra mim. E ele tá trazendo essa mesma visão, é muito mais fácil eu ouvir todos os números que eles trazem, eu ouvir o que ele tá falando e aceitar do que pesquisar o lado feminino e ver realmente como funcionam as coisas. Porque no fim do dia, eu acho que assim, as pessoas querem ser validadas. A gente busca na sociedade o tempo inteiro a validação. Se você vê um conteúdo que vai ali só realmente fazer essa validação do que deu errado na sua vida, não é culpa sua, é culpa do outro. É um lugar muito confortável de você aceitar aquilo, em vez de realmente, vamos buscar as outras perspectivas e buscar outras perspectivas e entender de fato o todo daquele assunto. Então, nesse caso aí, o homem lá que tava fazendo esse vídeo absurdo, ele colocou vários dados de pesquisas e tudo mais, que eles eram sobre realmente relacionamentos, mas no fim do dia era como se... Ele falou uma coisa muito interessante, ele colocou assim, as mulheres hoje têm muitos problemas psicológicos, é por isso que elas não têm bons relacionamentos. Colocou a culpa no problema psicológico das mulheres, que é uma coisa da geração inteira. A diferença é, as mulheres buscam a saúde mental, buscam realmente se curar dos problemas que têm. E os homens têm essa tendência de não fazer isso. Então ele trouxe um ponto, ele ainda falou sobre isso no vídeo de certa forma, mas o foco não foi sobre os homens não buscam a saúde mental, foi sobre as mulheres têm que buscar porque elas estão mal. Uma frase que me irrita muito, que tem, tipo, faz sentido, a maioria dos terapeutas, psiquiatras usam, que é as pessoas que fazem terapia, fazem a terapia pra conseguir lidar com quem não faz. Nossa, eu acho isso muito injusto. Me dá uma raiva tão grande, porque, pô, como o mundo seria um conto de fadas se todo mundo decidisse cuidar de si mesmo e parar de olhar pro próprio umbigo e ver, poxa, é um coletivo. Se uma engrenagem tá errada, o resto não roda. Então, onde será que tá o problema? Às vezes é em mim. Às vezes pode estar em mim. E aí eu acho que além disso, tem muita necessidade das pessoas tentarem se rotular pra tentar se encaixar nas coisas também. Como, porque não é que eu gosto de preto, é porque eu sou emo. Aí eu vou lá e entro em uma rodinha específica. Aí a gente entra num tópico muito interessante sobre a padronização que a gente vê hoje, num geral. Realmente, o que a gente vê hoje são vários estilos que são denominados. A gente tem a clean girl, a gente tem a messy girl, a gente tem o emo, a gente tem a gótica. E aí todas as pessoas elas sentem que precisam se encaixar em caixinhas. Novamente, eu acredito que vem muito pela validação que você tem que ter. Seja de um grupo específico, seja de um todo. E eu acho que isso aí tira muito a personalidade de cada um também. Eu acho que não. Não é só por conta da validação, mas, de modo geral, estrutural, o ser humano é feito para entrar em socialização. E querendo ou não, você vai ter uma familiaridade com uma pessoa e talvez com outra não. Questão de gosto, experiência, construção daquela pessoa, de como ela é, você vai ter mais intimidade com uma pessoa que tem experiências e gostos parecidos com o seu. Então você vai se achegar mais a essa pessoa. Então não é só uma questão de você quer se encaixar, mas é
algo natural do ser humano e ele logo vai entrar dentro de um grupo que ele se sente mais adepto, que ele se sente mais afinidade. Eu concordo. E de certo ponto eu concordo com as duas. Mas eu acho que o problema real, tanto de você se esforçar pra entrar em um padrão, como a Larissa falou, e de você querer participar de um grupo que é natural do ser humano, como a Sara falou, eu acho que o problema tá no meio onde vem o extremismo das coisas. A pessoa não consegue olhar e falar, poxa, esse aqui é o meu lado. Tudo bem que você quer ser uma clean girl e eu quero ser uma gótica. Mas a pessoa, ela decide que o dela é o melhor e ela quer discutir sobre. E faz uma confusão sobre uma coisa que não é importante. Pô, é o meu gosto, é o seu gosto. E aí tópicos importantes como, poxa, teve um furacão agora aqui no Brasil. Meu Deus, o que é isso? Não entra em discussão, porque a minha roupa é melhor do que a sua e você deveria mudar de opinião. Essas coisas, elas estão muito ligadas, né? Os discursos rasos e essa necessidade da padronização, eles casam muito porque acho que cai na conveniência mais uma vez. O que é conveniente pra você discutir? Aquilo que vai te colocar dentro, como a Sara falou, por exemplo. O problema não é você se encaixar num grupo, é você ter que se esforçar pra isso. E aí com isso você vai, tipo, abordar tópicos que são convenientes pra aquela situação e você fica só naquilo. Eu acho que esse negócio de se encaixar em um grupo causa muita vergonha alheia com o tempo. Eu não sei vocês, mas acho que todo mundo já passou por isso, principalmente no ensino fundamental. Quando você vê um grupo de meninas e fala, nossa, eu quero muito participar. Por qual motivo? Não sei, mas eu vejo elas tão legais. Já passaram? E aí você olha, aí você vê as coisas que você fez, as coisas que você falou e você fala, meu Deus. Por exemplo, não vou citar nomes, né? Até porque aqui é um negócio público. Mas vou ter que falar. Eu acho que é uma puta vergonha alheia você ir lá na sala de aula e latir, gente. Cara, o que é isso? Latir na sala de aula pra mim é não tem necessidade. Poxa. Entra naquela frase, se cercar vira hospício. Se cobrir vira assim. Exato. Cara, é muito sem noção. E eu espero de coração, agora pela evolução humana, minha esperança pela humanidade, que a pessoa cresça, ela olhe e fala, meu Deus, o que eu fiz? É um sentimento próprio de amor ao próximo, você não concorda comigo? Cara, vou ficar vermelha. Um caso meu. Teve uma época, nessas mudanças das minhas idas e vindas, né, de localidade, Brasília e o Maranhão, aí eu sempre tinha que ficar me adaptando às escolas novas. E aí eu sempre fui, como vocês sabem, mais recolhida. Recolhida, por assim dizer. Mas, como eu disse, há necessidade do ser humano de socializar. E aí, quando eu tava começando a socializar, aconteceu, sem sentido algum, ensino fundamental, eu caí no meio do pátio, eu caí. Eu tava andando, eu acredito que tava molhado o chão, enfim, eu caí. E eu não sei o porquê, na minha cabeça eu disse assim, nossa, as pessoas vão começar a falar de mim de uma forma tipo, nossa, ela é desengonçada, ela é estranha, ela não sei o quê. E eu fingi que eu tava machucada, morrendo, porque aí o ponto ia virar eu. Calma, o ponto ia virar eu. Estou machucada e não, eu sou totalmente esquisita. De cair do nada. Exato. Como você fingiu isso, amiga? Amiga, eu sou muitas coisas. A atriz é uma delas, não me parece. Eu imagino a Sara rolando no chão. Vergonha alheia, nunca mais faço isso, por favor. Se vocês me virem, me internem. Me impeço. Esse negócio de cair é triste. Quando eu torci o meu pé, que eu torci o pé, sim, mas em outro país. Na Quando eu Colômbia. quase quebrei o meu pé, foi muito vergonhoso. Gente, porque você vira o foco mesmo. Todo mundo olha e fica, nossa, aí tem gente que ri, aí tem gente que fica, tadinha, tem gente que olha e fala, idiota. E a gente se preocupa muito. E é porque você caiu num lugar, eu também, em que ninguém se conhecia realmente. Era realmente só colegas. E no seu caso, era só pessoas estranhas em um local estranho. Mas a gente se importa com o que o outro pensa da gente. Se você cai, se você não cai... A pessoa... Tem o comediante, o Whindersson Nunes, que ele fala que quando a gente cai, por a gente imaginar o que a outra pessoa vai pensar, é mais antes você fazer um cenário daquilo, uma cena completa, igual eu fiz. Aí, eu só tropecei. Em vez da pessoa falar, nossa, tropecei. Tá bom, próximo. A pessoa faz, olha que buraco grande, olha, isso aí podia causar a morte de gente. Escandaliza a situação pra você não passar vergonha.
vergonha. Olha, menina, Sendo que você vai acabar passando vergonha. Porque era mais antes pedir desculpa ou dizer, nossa, aconteceu, acontece. Ponto. Mas isso é uma coisa que passa, né? Tipo assim, ficou. A gente lembra porque a vergonha foi nossa, inteiramente nossa. O outro, ele nem. Eu acho que o pior tipo é o que você posta. Eu acho que as vergonhas que você passa na internet são as piores. Nem as que são gravadas, porque beleza, vira piadinha. Mas a que você constrói. Tipo, a imagem que você tenta construir ali e todo mundo olha e fala que sabe que é mentira. Eu acho que são as piores que você mesmo faz consigo. E a gente tem muito isso, né? Só que tem a pessoa do seu bairro que tá fazendo uma pataquada dessa e você fala, meu Deus, e tem outra que tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro e tá ficando rica. Então a gente tem aí o peso de duas medidas, né? É vergonhosíssimo pra quem faz isso assim, tipo... Vergonhoso e triste. E triste. Porque, poxa, você tem a sua realidade. E aí você... Por que motivo você gostaria, tipo, olha só o anel que eu comprei ali na feira dos R$25 de ouro. E todo mundo sabe que tá verde o seu dedo tipo, há 5 dias, sabe? É se mascarar num estilo de vida falso novamente pra, não sei, chamar atenção. Eu acho que entra de novo na aceitação. Eu acho que primeiro a pessoa devia aceitar a si mesma, né? Perfeitamente. Porque, poxa, essa aqui é a minha realidade. Pra que você quer se provar pros outros? Aceita quem você é. Vamos entrar no conceito? Aceita quem você é. Aceita de onde você veio. Poxa, eu tô na fossa, sou pobre, lascada, fudida. Aceita. E depois você cresce. Eu acho que não tem necessidade de você tentar provar alguma coisa pra alguém que não tá nem aí. A pessoa vai olhar e falar, nossa, parabéns. E muitas vezes gera inveja, não gera nenhum outro reconhecimento pra você. É melhor você provar pra si mesmo do seu valor, do que você é capaz, do que você tentar provar pra outra pessoa do que você é capaz. Especialmente se você estiver provando pro outro de uma forma falsa. Você tá construindo uma imagem falsa sobre os outros, que uma hora vai cair, e você tá construindo uma versão ideal sua, que muitas vezes não é alcançável. Isso faz mal pra sua própria autoestima. Tá, fugindo mais ao mesmo tempo, estando no assunto, tem um caso da vergonha alheia que é fugir da responsabilidade. No caso de, tipo, você coloca a responsabilidade de algo que aconteceu em outra pessoa, em outra situação, e isso causa vergonha alheia. Porque, por exemplo, você chega atrasado e é uma preocupação sua você chegar atrasado, é uma responsabilidade sua você chegar pontualmente, na verdade, né? E aí, em vez de você falar, nossa, cheguei atrasado porque eu não acordei cedo e não me preparei. É vergonhoso porque mostra que você não teve compromisso com o que você se propôs ou que é responsabilidade sua. Eu acho muito mais fácil realmente você chegar e culpar alguém de alguma coisa do que ter que falar, olha, errei. Eu acho que um dos sentimentos que eu cresci e eu vi que realmente é muito desconfortável é você ter que pedir desculpa e assumir o que você fez. Realmente. É muito fácil chegar e gritei com alguém ali no meio da sala, mas é muito difícil, mesmo que seja em particular, só com a pessoa você falar, olha, desculpa. Não acontece. E é um dos principais motivos que tem muita briga e discussão também. Porque, poxa, a palavra desculpa é uma coisa tão pequenininha, mas é tão forte no sentido conceitual que quem erra não consegue pedir e quem sofreu precisa só dessa palavra para perdoar. Pois é. A Sara trouxe o negócio do atraso também, e é um gatilho absurdo, né? Teve nem esse domingo, tem no próximo. E aí tem tantos casos de atrasados, né? E tem a discussão, talvez uma discussão que só acontece na internet, provavelmente, mas aquela discussão, porque tem gente que vai culpar realmente, como a Sara falou, o ônibus. Eu vi uma postagem no Instagram, que é uma coisa rasa, né? Novamente, mas enfim, de pessoas em Manaus que perderam o horário do portão porque seguiram o horário de Brasília e não se ligaram no fuso horário. E aí gente falando, mas isso é uma grande desculpa, porque tem concursos e provas desde sempre, então, em Manaus, né, e segue o horário de Brasília. E aí vem essa discussão, aquelas pessoas, elas estão colocando a culpa em uma coisa que é só conveniente, ou de fato é a realidade delas? E não é nem só costume, no caso desse caso de Manaus. É realmente, você que é estudante, você quer realmente se preparar, entrar na faculdade. Quem está se preparando vai buscar todas as informações possíveis, desde o conteúdo até o momento de entrada, o horário, tudo. A pessoa vai buscar tudo para tentar mistigar todo tipo de situação provável que possa acontecer, para ela conseguir fazer a prova e ela conseguir ter o objetivo dela alcançado.
entra muito nesse lado que você falou, tipo, eu realmente quero. O adolescente, ele realmente quer chegar e fazer a prova. Porque não adianta, se você não tem interesse em fazer, você realmente vai se atrasar. Não vou pesquisar o edital, não vou estudar. Então esse negócio de chegar preparado no dia, mesmo com ansiedade, porque é um tópico que muitos adolescentes têm hoje em dia. Você vai chegar pronto, você vai chegar ali, ó, 1 hora ainda, faltando 1 hora pra você entrar, você vai estar ali porque você quer isso. E muitas vezes, eu acho que na maioria desses casos, eu vi um vídeo com a minha mãe que ela ficou muito estressada. Tipo, ela ficou bem estressada mesmo. Que foi, o menino ele chegou atrasado no portão e aí o cara falou, ó, você não pode entrar. A preocupação do menino foi jogar a mochila no chão, botar a mão na cabeça e falar, ai meu Deus, o meu pai vai me matar. Tipo, ele não tava nem aí de que ele vai ter que passar mais 1 ano estudando pra entrar no que ele quer. Ou, obviamente, ele não quer. Quem tem interesse disso são os pais dele. Eu acho que entra na falta de respeito, tanto com o próximo indivíduo, da relação de pai, filho, família, sabe? De respeitar o que a pessoa quer, o que a pessoa escolhe, respeito pelo indivíduo e pelo emocional dela. Porque você sentar e fazer uma prova de 5 horas que você não quer é muito desgastante. Exaustivo. Você tem que saber o que você quer. Não que você não possa mudar ao longo do percurso, mas você tem que ter um objetivo, porque senão qual é o sentido de você estar fazendo o que você está fazendo? Chega a ser o exemplo da vida da Larissa. Obrigada, amiga, pelo top. Vamos pro coleguinha. Que a Larissa, ela sabe o que ela quer e tudo, mas por conta da pressão familiar, né, fica muito cansativo e exaustivo, porque Larissa... Querendo expor, eu vou expor com a Pode me expor, amiga. Posso? Tá. Larissa tem uma questão muito de tentar se encaixar na expectativa do outro. Tenho mesmo, é tudo verdade. Então, é cansativo ela tentar fazer o que precisa ser feito para alcançar a expectativa do outro e o que ela quer. Então, por exemplo, a mãe dela quer que ela faça advocacia. Ela vai ter, e a mãe dela inscreve ela no concurso. E aí ela se sente pressionada a fazer essa prova. Então ela vai estudar para essa prova e vai se exaurir nessa prova. Porém, ela também quer entrar em artes cênicas. Então, o que ela quer. Então ela vai também se dedicar a estudar para entrar na faculdade e fazer artes cênicas. Aí ela tem que estudar para 2 concursos diferentes, 2 coisas diferentes. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Aí Simplesmente porque não tá tentando se encaixar na expectativa daquela outra pessoa. E eu acho muito interessante, né, que a Laís trouxe realmente esse exemplo aí do menino que, meu pai vai me matar, não sei o quê. Eu acho que nesse momento, não só na nossa geração, acho que isso acontece desde que o mundo é mundo, faculdade é faculdade, Então eu profissão acho é profissão. que tá na hora de mudar também. Tá na hora de mudar, gente, mas essa pressão que acontece realmente. Por exemplo, medicina é um curso assim, tanto medicina quanto advocacia. São cursos que eles imprimem muito status. E o que eu quero dizer não é porque você quer fazer medicina, que você quer só pelo status. Mas realmente, eu acho que as pessoas elas precisam buscar um sentido naquilo que elas querem fazer. Por que eu quero artes cênicas? Realmente não é pelo dinheiro. Se fosse, eu não ia por isso, entendeu? Mas eu vejo um sentido muito grande nisso, entende? No sentido do que a arte significa. Não só pra mim, mas na sociedade. Pra mim, a arte é um mecanismo de mudança social, de conscientização e de educação. Que são 2 coisas que eu valorizo, educação e cultura. Por isso eu quero ir pra esse lado. Agora, se você tá indo pra medicina só porque você quer o dinheiro, você tá se preocupando com a saúde daquele que você vai lidar, aquela rotina não vai ser gratificante em nada pra você. E de verdade, onde a gente vive hoje, não é como se você ter muito dinheiro, porque assim, ninguém fica realmente rico pra só aproveitar a vida. Não é assim que funciona a vida. Então você vai ter seu dinheiro, vai ser bom pra você, vai te satisfazer, mas você não vai ter tempo suficiente pra você só curtir a vida. Você vai ter maior parte do seu tempo com suas obrigações, na sua profissão e dentro da sua família, enfim, do que você construiu pra si. Então é questão de não só respeitar o outro, mas se respeitar na hora de você tomar uma decisão tão importante como é uma profissão. Eu acho que muitas vezes a gente deixa nós de lado, né? Tipo assim, eu digo em todas. Na maior parte das vezes a gente quer agradar nossos pais. É normal. A gente quer dar uma validação, tipo, olha só, pai, consegui. Tô te dando merecimento, tô Te orgulhando, né? tô te dando mérito, tô te orgulhando do seu filho. Só que a gente às vezes esquece de quem realmente somos. Poxa, não sou eu, não é o que eu quero fazer. Eu acho que entra muito no respeito próprio também. Eu me respeito, então em consideração do que eu vou passar, do que eu vou sofrer e das minhas escolhas, eu vou fazer o que eu quero. Não é desrespeitando os meus pais, os meus familiares. É me respeitando. É levando em consideração o que vai ser melhor pra mim. Você tem que colocar limites seus e não dos outros.
Porque quem vai aturar, lidar com as consequências do limite ou não é você. Se você coloca um limite, não vou fazer isso, é você que vai lidar por não fazer aquilo. Ou fazer outra coisa, você que vai lidar fazendo essa coisa. Eu acho que a gente confunde, eu acho que até com os amigos mesmo, Sim. amigos, familiares, o limite do próximo. Por exemplo, eu posso muito chegar na Sara e aconselhar ela do que ela pediu. Ela pode só me contar alguma coisa e falar, calada, só quis falar. Ou pode pedir um aconselhamento. O que eu não posso é, poxa, Sara, você não me perguntou nada, mas pô, esse seu olho verde tá verde demais, hein? Mude. Não dá pra fazer isso. Especialmente em coisas que são realmente, assim, imutáveis. Porque tem gente que é extremamente inconveniente no sentido de, nossa, amiga, você tá gorda. Ninguém fala, tem muita gente que tem essa inconveniência, sabe? E usa o bom lado do cuidar, entre aspas, tipo, é pra você ficar mais saudável, né? Eu tô avisando. Pô, não percebi, acho que não tinha visto ainda. Porque no fim do dia a pessoa convive com si mesma. Então, eu sei qual a minha situação, minha aparência, as minhas escolhas e tudo mais. Eu acho que também tem que ter isso, a construção da consciência. Porque tem gente que realmente é completamente inconsequente, que dá vontade de você dar um tapa na cara e falar, meu filho, toma juízo. Acorda. Toma um rumo na sua vida. Mas a gente respeita, entendeu? Às vezes é bom você dar aquele chamadinho também. Amigo, você quer conversar sobre isso? Não? Tudo bem, então não vou me intrometer. Mas amigos também tá aí pra isso. Às vezes avisar coisas que são necessárias que às vezes você não está percebendo. Mas tudo com o limite da inconveniência também. Já diz a famosa frase, você pode falar o que você quiser, mas do jeito certo. Vamos saber se comunicar. É aquela linguagem que a professora Zilma conversava com a gente. Você tem que entender como é que você vai falar pra outra pessoa. Porque se você falar de um modo igual a Larissa deu um exemplo, você falar, você tá gorda. Cara, isso não é conselho, isso não é ajuda, só serve pra você apontar o dedo e criticar. Agora, se você chegar, amiga, eu acredito que entrando naquele ponto, se a pessoa pedir um conselho, se não, você fica calada. Mas se ela pediu, você fala, amiga, vendo aqui, eu percebi que você engordou em relação ao seu corpo que era antes. Se isso te incomoda, eu aconselharia você a entrar na academia ou melhorar a sua alimentação, já que você quer e você pediu meu conselho. Ponto. É saber se comunicar também com a pessoa. Sim. E saber orientar também, né? Porque nesse exemplo aí da pessoa gordinha, pô, não vou falar, fica sem comer, fecha a boca. Nossa senhora. Não dá, acho que é você saber aconselhar também, tipo, nossa, você ganhou uns quilinhos, você quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem, eu posso te acompanhar. Vamos montar uma dieta que seja saudável pra você? Que não seja restritiva e impeça você de ser feliz. Quando você desmaia no meio da rua. Que não leve você pro hospital. Exato. Acho interessante. Perdi o fio. Vai dar pausa bem aí? Você quer pausar? Quero, porque acabou aqui, basicamente. Esquece. Qual foi o jogo? É você ter o senso de você dar um conselho válido de verdade, que seja considerando aquela situação num todo. Você considera o sentimento da pessoa, as coisas que, se você está aconselhando uma pessoa, provavelmente é porque ela não está num momento fácil. Existe algum impedimento, alguma coisa ali, algum conflito que ela está lidando. É porque eu acho que se a pessoa tá chegando e pedindo conselho é porque ela já não sabe o que fazer. Sim, ela tá perdida, aí você vai lá e só... para de comer. Pô, eu acho que o problema são os conselhos imediatistas que não levam em consideração o sentimento do que ela vai ter. Exatamente, o contexto inteiro até chegar no objetivo pra superar alguma coisa. Porque nem tudo é preto e branco. Então, se você dá uma resposta só no preto ou só no branco, a pessoa talvez tá no cinza. Porque a vida é assim, você tá no cinza, tem várias situações e contextos ali que tá acontecendo. E tem outro ponto também, que é as pessoas chegarem a vir aconselhar, ou pelo menos era a ideia, aconselhar a pessoa e tornar aquela conversa, aquela situação sobre ela. Então, por exemplo, lá está passando por uma situação e ela tá triste ou, não sei, magoada, frustrada, e eu chego, pergunto sobre o que ela tá passando e depois, por algum motivo, não consigo ajudar ela e eu falo, nossa, não consigo te ajudar. Virou um problema meu. Exato. Eu acho que o pior é quando a pessoa nem fala nada. Assim, eu acho muito gente boa de alguém, tô vendo a pessoa triste ali, eu vou lá consolar, falo, nossa, quer conversar? E a pessoa conta o seu problema e vem a famosa síndrome do protagonista. Ai, que doença incrível. Que a pessoa chega e fala, que eu tô mal, porque eu fui mal numa prova, e você, é mesmo? Nossa, mas eu nem te conto, você tirou isso? Eu tirei bem menos, eu fui lá e... Nossa!
A pessoa quer colocar que ela tá pior que você, tipo, na situação dela. É a mesma situação, mas por algum motivo você está mal, é porque você tá errado. Você não tá sendo resistente o suficiente, você não tá sendo forte o suficiente. O meu problema é até maior que o seu, eu tô lidando bem. Ou quando coloca o mérito dela acima do seu, tipo, você conseguiu um presente? Problema seu, eu consegui o maior, isso é ridículo. Eu odeio quando essas coisas A gente acontecem. sabe. Naqueles momentos quando você tá ferida, machucada, quando você tem alguma coisinha, e aí você comenta com os meninos, nossa, tá doendo. Aí os meninos falam assim, nossa, mas é tão pequenininho. Aí você fala, né? Mas tá doendo em mim, eu sei o quanto eu suporto de dor. É a minha dor e tá doendo. Mas você só cortou o dedo no papel do livro, não importa. Tá doendo, não importa. Se no meu nível de escala de dor tá 10, é porque ela tá 10. Talvez no seu seja 5. Top! O meu é 10. Aí eu... Mas eu sou super a favor de você devolver o desconforto pro próximo. Por exemplo, eu faço muito isso com meu pai. Eu chego e falo alguma coisa que eu tô triste, ele fala, pô, mas sabe o que é isso? Eu falo, o que, papai? É a vida. Eu falo, então você tá desvalidando o meu sentimento, porque a vida é assim. Então o que eu sinto não é relevante, eu tenho que simplesmente aturar tudo que vier, porque essa é a vida. A vida é cruel, então eu não posso sentir mais a partir de nada aqui. Então eu não tenho mais a opção de ficar triste porque isso aconteceu. Aí a pessoa fica... não sei o que eu quis dizer. É aquilo, o universo é muito grande na nossa mandioca, mas se a mandioca estiver enfiada na sua orelha, vai ser bem desconfortável. Tá ótimo. Sabe aquilo, aquela dor que você tá vendo, por exemplo, cara, eu cortei meu dedo no papel, eu estou chorando rios. Às vezes nem é por aquele mínimo corte, porque a gente já tem a tendência a acumular muita coisa. E tem vezes assim que é uma coisa muito simples que acontece, mas é a última gota pra água transbordar do copo e você vai desabar, a pessoa vai chegar e falar, mas isso aqui não foi nada. Tá, isso pode não ter sido nada, mas e todo o resto? Você não sabe o meu contexto, não sabe do tanto de dor que eu suporto e quanta coisa eu carrego. Era só a pontinha do iceberg. Eu precisava de um motivo pra chorar. Você deu esse motivo. Eu consegui. E aí você vem cá e fala que eu não posso? Não é possível. Me deixa chorar em paz, cara, pelo amor de Deus. Então acho que a gente teve um papo muito produtivo aqui, né? Tivemos vários tópicos abordados aqui, a gente falou sobre as pessoas genéricas, genéricas em questão de conteúdo e tudo mais, questão da padronização, os padrões que a gente tem hoje, e também a gente entrou agora no finalzinho sobre o respeito emocional. E como o nome do nosso episódio é Conselhos Não Requisitados, vamos fazer a nossa sessão aqui de dar os conselhos de forma prática em si. Bom, em relação às pessoas genéricas, o conselho que eu te dou é abençoado de Deus. Pelo amor de Deus, vai estudar sobre o que você vai falar, tenha um pouco de conteúdo e quando alguém quiser te apresentar alguma coisa, esteja aberto ao diálogo, não esteja apenas querendo estar certo. Vamos construir diálogos realmente com conteúdo e não apenas com ser o dono da razão. Vamos ter uma conversa produtiva. Um diálogo, de fato. Sobre você tentar seguir os padrões, cara, só seja você mesmo. Você não precisa se encaixar na caixinha dos outros, você não precisa tentar entrar em outro mundo. Só seja você. Eu acho que no fim tá todo mundo tentando ser alguém e tentando se encaixar. Então, só de você ser você, você já vai ser o diferencial de muita gente. Se aceite. E a respeito de um conselho em relação ao respeito emocional, primeiramente, você se identifica, você preserva você primeiramente, analisa você, coloca os seus limites, cuida de você, e aí, a partir disso, você constrói o respeito em relação ao outro, pondo o limite e identificando quem é você naquela sociedade. É isso. Então a gente deixa aqui pode falar e a gente se despede. Um cheiro pra você, seu cardinando bonito e cheiroso.